Só 3? Quem mais conhece Jesus? A Bíblia nos fala que chegou o tempo. Jesus sabia. Ele foi para um lugar chamado Getsemane. Ele foi com quantos apóstolos, irmãos? Os irmãos lembram? 2 apóstolos? Foi com 11 apóstolos ao jardim do Getsemane. Chegou lá e disse: fiquem aqui, que eu vou mais para frente orar. E ele chamou 3 daqueles apóstolos: Pedro, Tiago e João. Vamos mais até ali orar. Estava orando e a alma dele se angustiava. A Bíblia fala que ele se angustiava e queria, e falou para os seus discípulos: fiquem aqui que eu vou mais além orar. Orem vocês aqui e vigiem. Foi, orou. A alma dele estava tão angustiada. Ele sabia por tudo que ele iria passar. Ele sabia do Calvário, ele sabia da cruz, ele sabia dos cravos nas suas mãos, no seu pé. Ele sabia todas as coisas. Ele sabia da coroa de espinho, ele sabia da cana que iriam bater na cabeça dele, ele sabia do manto de púrpura que iriam pôr nele, ele sabia daquela palavra em cima da cabeça dele, escrito o Rei dos Judeus. Ele sabia todas as coisas, mas ele pegou e falou para o seu pai: Pai, minha alma se angustia. Se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Na Bíblia tem uma vírgula. Ele parou e pensou. Ele viu que nós iríamos estar aqui hoje, o adorando, o exaltando, glorificando o nome dele. Ele saberia que nós iríamos estar no mundo, mas nós iríamos uma hora ver que ele nos salva, que ele que nos liberta. Uma hora nós iríamos aceitar ele como Salvador, iríamos estar na sua casa, o adorando, o exaltando, iríamos deixar todas as coisas ao qual pertence ao mundo, deixar a bebedeira, a prostituição, as drogas, iríamos deixar tudo por amor de Jesus. Iríamos ser loucos, como Paulo falou na sua carta, numa de suas cartas. Por amor dele, por amor de Jesus, nós iríamos fazer coisas ao qual lá fora os ímpios iriam nos chamar de loucos. Eles nos chamam de louco porque muitas vezes nos vê falando sozinho, mas para eles que não conhecem, para aqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus Cristo, não tem aquela intimidade que nós temos com o Mestre, eles dizem que nós falamos sozinhos, que nós oramos por nada, que nós falamos com ninguém, e quem fala sozinho é louco. Mas eles não sabem que nós temos alguém na nossa frente, alguém que anda ao nosso lado, alguém que está lá em cima, sentado no seu trono, nos olhando e ouvindo tudo que nós falamos. Eles nos chamam de loucos por acreditar num homem que morreu lá na cruz, derramou seu sangue, foi pisado, cuspido, foi humilhado. Eles dizem que é por nada, mas nós sabemos que ele morreu, tudo que ele passou foi para nos salvar. E Jesus lá no Getsemane, pensando, vendo nós hoje dentro da igreja, nós hoje fazendo a sua obra, nós hoje muitas vezes ouvindo a sua voz e fazendo o que ele nos pede, ele disse: Pai, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Ele voltou e encontrou seus discípulos dormindo. Falou: não pode orar e vigiar comigo nem por uma hora. Quantas vezes nós não conseguimos orar 5 minutos por dia? Quem orou 1 hora hoje? Falou o pastor. Glória a Deus. Não já viu? Quem orou meia hora?
Quem orou 5 minutos? Quem não orou nada? Mas Jesus voltou e falou: não pode orar comigo nem por 1 hora. Fica aqui, orar e vigiai, que eu vou orar de novo. Pela segunda vez ele foi e falou as mesmas coisas com o Pai. Voltou e encontrou quem dormiu? Pedro, Tiago e João. Pedro estava dormindo, de sono, de cansaço. Lá na frente ele dormiu, quando estava na prisão. No outro dia ia ser morto, mas ele dormiu de tranquilidade, porque ele conhecia já o Mestre. Pela terceira vez, Jesus volta. Segunda vez Jesus volta e diz: não oraram comigo nem por mais 1 hora. Fique, orar e vigiar. Eu vou orar de novo. Por 3 horas Jesus orou. Na hora que ele voltou pela terceira vez, encontrou eles dormindo de novo. Não. Agora pode ficar. Já está chegado o momento que o Filho do Homem vai ser entregue. Logo se levantou e chegou aquele que o traiu. Com um beijo entregou o Mestre. Com um beijo contou para aqueles soldados quem era Jesus. Eles vieram, seguraram Jesus à força, amarraram Jesus à força, mas Jesus, com sua calma, pois já tinha orado, porque quem ora tem calma, quem ora tem confiança, quem ora sabe que vai passar pelas tribulações, quem ora sabe que a força vem dos céus, quem ora tem a vitória nas mãos. Jesus sabia que ele tinha a vitória e se acalmou, mas na hora que seguraram ele, Pedro cortou a orelha de um soldado do sumo sacerdote. Mal foi, a orelha dele foi tirada do lugar. Mas Jesus falou para ele, se abaixou, pegou aquela orelha, colocou de novo em Malco e falou: eu sempre estive do lado de vocês, porque só agora vocês vêm me pegar, com força ainda. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo que está do nosso lado a todo momento. Por que somente na hora que nós precisamos? Por que somente na hora da angústia? Por que somente na hora da provação? Por que somente na hora que nós estamos fracos, que nós buscamos a Jesus? E se não bastasse buscar Ele somente na hora que nós precisamos, nós buscamos Ele e tentamos o aprisionar, tentamos forçá-lo a fazer algo para nossas vidas. Tentamos forçá-lo a estar conosco ao nosso lado, a levarmos Ele junto conosco. Glória a Deus. Mas Jesus estava calmo, se levantou e levaram Ele. Chegaram até o sumo sacerdote, entregaram Jesus. Este homem blasfema. Os sacerdotes instigavam uns que estavam ali, porque eu creio que eram poucos, porque era madrugada que prenderam Jesus. Porque as coisas ruins, as coisas que vêm para te desanimar, não é feito de dia, é feito na noite. É na noite que o inimigo trabalha para prender Jesus. Prenderam Jesus, levaram até Caifás. E lá acusavam ele, mas Caifás olhava e não via nenhum motivo concreto para prender Jesus. Glória a Deus. Mas Caifás pergunta: tu és o rei dos judeus? Glória a teu nome, Deus. Mando Jesus para Pilatos. E aqui eu quero entrar na palavra. Bendito é teu nome, Deus. Pilatos, após Jesus chegarem com Jesus de frente para Pilatos, Pilatos faz uma pergunta, ao qual eu quero fazer para os irmãos agora. A pergunta que Pilatos fez para aquele povo, eu quero fazer para os irmãos nessa noite.
Eu sei que eu não posso escutar o que cada um vai falar. Mas eu quero que os irmãos analisem essa pergunta e se respondam para si mesmos. O que quereis que faça com esse homem chamado o Rei dos Judeus? Aleluia. Irmãos, o que vocês têm feito com esse homem chamado Jesus de Nazaré? Irmãos, o que tens feito com esse homem chamado Cristo? Jovens, de que maneira vocês têm honrado esse homem chamado Galileu, Jesus de Nazaré? O que tem feito com Jesus? Trouxeram de frente de Pilatos Jesus Cristo. Jesus interrogou aqueles que ali estavam. Ele via que os sacerdotes instigavam a multidão, faziam a multidão se voltar contra Jesus. Mas toda vez que Pilatos perguntava algo para Jesus, Jesus se calava. E dessa forma Jesus se maravilhou. Pilatos se maravilhou. Glória a Deus. Aleluia. E Pilatos sabia que todos estavam com ciúmes de Jesus. Bendito é teu nome. Todo mundo estava com ciúme de Jesus ali. Porque Jesus é um exemplo. Jesus, na hora da tribulação, ele estava calmo. Na hora da tribulação, ele se calou. Na hora que o acusavam, ele se calou. Na hora que ele tinha que abrir a boca, os homens pensavam que ele devia se defender. Ele se calou. Mas por quê? Jesus tinha orado. No mínimo 3 horas ele tinha orado. Ele sabia o que ele ia passar. Ele foi orar. Mas não porque ele sabia o que ele ia passar que ele foi orar. Era costume de Jesus se retirar da oração e orar e ficar horas orando, se revestindo de poder, conversando com seu Pai, pedindo a força. Na hora que o acusavam, Jesus se calou. Ele podia muito bem dizer: eu sou o Rei, eu sou o Filho de Deus. Mas ele se calou. É Deus, tu és fiel. E foi isso que Pilatos se maravilhou. Pilatos olhava Jesus e achava bonito o jeito de Jesus, todos o acusando e ele quieto. Meus irmãos, quantas pessoas, quantas vezes o inimigo tem lançado pedras contra você? Quantas vezes o inimigo tem falado mal de você? Quantas vezes pessoas ao seu redor têm te acusado? Quantas vezes aqueles que estão ao teu lado têm lançado as pedras para você, contra a tua vida? Aleluia, Jesus. Pedras era feito, no Antigo Testamento era feito para construir altares. Junta essas pedras, construa altares para o Senhor. De que maneira? Cada pedra que te jogam, cada pedra que lançam para a tua vida, cada acusação que lançam contra você, adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Jesus, monte um altar de adoração a Ele, glorifique ao Mestre. Junta essas pedras, porque as pedras vêm de perto, porque aqueles que jogam a pedra de longe, a pedra chega fraca. Isso se chegar, quer dizer o quê? Que a pedra que mais dói é daqueles que jogam de perto, aqueles que te acusam, aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão ao teu lado, que estão te acusando, estão falando mal de você, estão te julgando. Faça assim como Jesus, ore para que no tempo oportuno, para que na hora da dificuldade possa se calar e deixar Deus trabalhar. Porque na hora que você se cala, Deus trabalha.
Paulo falou que quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque quando nós estamos fortes, nós temos resposta para dar para aqueles acusadores, nós temos acusações da mesma maneira contra os acusadores, mas na hora que nós estamos fracos, ou que parecemos fracos, é na hora que nós nos calamos, na hora que nós ficamos quietos e deixamos Deus trabalhar. Que na hora que Ele trabalha, nós sabemos que a vitória é certa. Nós sabemos que a vitória vem das mãos dele. Jesus se calava e Pilatos não sabia o que fazer. Muitas vezes, meus irmãos, o mundo tem perguntado a cada um de nós: que fazeis de Jesus chamado Cristo? O que tem feito, irmã Adriana, de Jesus, o Rei dos Judeus? O que tem feito, irmão Luan? Glória a Deus. Irmão Samuel, o que tem feito de Jesus? Irmão Jamils, o que nós temos feito desse Jesus, esse homem chamado Cristo? O que nós temos feito com Ele? Será que temos feito assim como aquele povo que acusava Jesus? Será que temos feito assim como aqueles soldados que amarravam a Jesus com força, prendiam a Jesus? O que temos feito com esse Jesus chamado Cristo, ao qual morreu na cruz do Calvário para nos libertar, para que hoje nós podemos ter a salvação? O que temos feito com esse Jesus? Pilatos perguntou, Pilatos falou: acusação nenhuma vejo contra esse homem. E aquele povo gritava que era para prender Jesus. Aleluia, Jesus. Mas chegou a hora que Pilatos perguntou: o que quereis que faça então com esse homem chamado Rei dos Judeus? Muitas vezes, assim como aquele povo, que muitas vezes está, que grande parte daquele povo tinha andado junto com Jesus, grande parte daquele povo tinha andado junto com o Mestre, grande parte daquelas pessoas que estavam ali acusando Jesus, ora estavam com Ele na hora que Ele realizou milagres e prodígios. Aleluia. Quem sabe não estava ali alguém que era cego, que Jesus curou, um paralítico que Jesus tocou e levantou. A Bíblia nos fala que até a sombra de Pedro curava. Imagina de Jesus então, quando Jesus passava, os cegos iam vendo, os mudos iam falando, os surdos iam ouvindo, o cego ia vendo, e aquelas pessoas não conheciam a Jesus. Muitos foram curados pela sombra de Jesus, pela unção que Jesus passava. Eles foram curados e não sabiam quem havia curado, não procuraram saber. Muitas vezes nós temos sido curados, nós temos sido libertos, mas nós não temos agradecido ao Mestre, nós não temos ido atrás dele, não temos o seguido. Aleluia. O mundo tem perguntado o que fazer desse homem chamado Cristo, e nós temos olhado para Jesus e dito: não tem feito nada para mim, por que eu vou fazer? Mas nós esquecemos que Ele nos tirou do mundo, porque Ele nos disse: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Sabe por que, meus irmãos, que o mundo não vos ama? Sabe por que aquelas pessoas que estão lá fora saem da tua casa? Sabe por que aqueles que estão lá fora, os ímpios, têm olhado para você e têm dito que você está fazendo errado, que você tem dado dinheiro para quem não tem entregado o teu dízimo, eles têm feito coisas erradas com o dízimo? Sabe o que tem? Porque o mundo tem falado que você está perdendo tempo dentro da igreja? Porque Jesus falou: aleluia, que se fosses do mundo, o mundo te amava. Glória a Deus. Porque você não ama o mundo, nem o que no mundo há. Você não bebe, você não fuma, você não se droga, você não se prostitui. E você não fazendo isso, eles
Glória a Deus. Mas quando você dá a bola, eles têm perguntado para você o que você está fazendo com Jesus. Eu não estou fazendo nada, nem conheço esse homem. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E ele andou por 3 anos com Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu e você não andamos com Jesus Cristo. Ele nunca esteve de carne e osso do nosso lado. Nós não olhamos para o rosto dele, não vemos a face dele, nunca olhamos que cor que é o olho dele, que cor que é a pele dele, que cor que é o cabelo, que tamanho que é o cabelo, se ele era barbudo. Nunca vimos ele, mas nós sentimos ele aqui, ó, irmãos. Nós sentimos o Espírito dele aqui, porque ele falou: eu vou e vou mandar o Consolador. Nós sentimos ele do nosso lado, nós sentimos ele nos fortalecendo, nós sentimos a mão dele sobre nós. Aleluia, Jesus. Mas Pedro negou. Bendita E nós temos negado a Jesus? Quando tem perguntado: você é daquela igreja? Não, eu não. Você é evangélico? Não, eu não sou evangélico. Ah, você é lá da igreja do pastor Cid? Não, eu conheço o pastor Cid, mas não sou da igreja dele. Aleluia, Jesus. Quantas vezes nós temos negado? Negar Jesus não é dizer que não conhece Jesus ou que ele não fez nada. Você nega Jesus não honrando a tua fé. Aqueles que estão do teu lado muitas vezes não sabem que você é evangélico, nunca ouviram você falar de Jesus, mas pelo contrário, vê você falando palavras torpes, vê você falando besteira, vê você fazendo um mau testemunho. Aí o mundo te olha e já vê a resposta, nem pergunta, mas vê: ah, eu sei o que eles têm feito com Jesus. Você tem negado a Jesus. Quando você sai da palavra, quando nós saímos da palavra, nós negamos a Jesus. Quando nós não cremos na sua palavra, nós negamos a Ele. Quando nós desonramos o lugar onde nós congregamos, nós estamos negando Jesus. Quando nós negamos que nós somos evangélicos, que nós somos cristãos, nós estamos negando a Jesus. Quando nós ouvimos música, nós negamos a Jesus. Quando nós ouvimos muitas vezes hinos, que nem o pastor já falou nesse púlpito, que é feito em mesa tomando Coca-Cola e x-salada, se for só isso. Hinos que não agradam a Deus, hinos que aqueles que estão lá fora, nos olhando, escutar aqueles hinos, estão dizendo: esse é crente? Diz que é crente, mas está escutando esse tipo de música? Está escutando esse tipo de música? Esse não é crente. Nós estamos negando a Jesus. Nós somos exemplo, nós temos que dar o exemplo, porque a Bíblia nos fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Há uns tempos atrás, eu escutei uma frase dizendo que tal irmão era o sal grosso, só vive na carne. Quem vive na carne, irmãos, está negando a Jesus Cristo. Quem vive fazendo as obras da carne está negando a Jesus Cristo. Porém, aqueles que fazem a obra do Espírito, aqueles que amam o seu próximo, aqueles que estendem a sua mão, estão dizendo: eu conheço Ele, eu sou discípulo dele, Ele me salvou e eu sou servo dele. Ser discípulo, ser servo e ter Ele como Salvador é totalmente diferente. Ter Ele como Salvador, todo mundo tem. O ímpio tem, o bandista tem, todos, católicos tem, todo mundo tem Jesus como Salvador. Aqueles que sabem que Jesus morreu. Jesus é Salvador até daqueles que negam a Jesus, que humilham a Jesus hoje em dia. Jesus é Salvador até daqueles que não acreditam que Ele existiu. Salvador, Ele é de todos.
Mas mestre é só dos servos. Não, vocês não escutaram. Ele é mestre só dos servos dele. Servos são aqueles que ouvem a palavra e seguem. Aqueles que não negam a Jesus. Aqueles que veem Jesus falar Aleluia, Jesus. e faz o que ele Glória a fala. Deus. Jesus estava perante Pilatos. E Pilatos falou: quem quereis que solte então? Jesus? Vocês chamam o rei dos judeus? O rei de vocês? Ou a Barrabás? Escolheu o pior que estava na prisão. A multidão, sim, como nós, muitas vezes, escolheu o Barrabás. Aleluia. Quando você está na tua casa e te convida, vamos para a igreja, vamos orar, vamos lá na igreja, vamos louvar a Deus. Tem que ser assim como Davi, ou vamos à igreja, quando ele disser, vamos à casa do Senhor. Mas muitas vezes nós temos dito, não, eu prefiro Barrabás. Hoje é o último capítulo da novela. Vou assistir a novela. Sabe, irmãos, quando nós escolhemos Barrabás, nós escolhemos Barrabás quando nós olhamos, quando nós estamos numa rodinha de crente evangélico, irmãos, e começamos a dizer, você viu aquela novela lá? A mulher lá do não sei quem pegou, traiu o marido com não sei quem lá e fez não sei o quê. Os artistas da novela sabem inteiro. Sabe todos os artistas da novela, daqueles filmes mundanos. Mas daí a hora que o pastor vem aqui em cima, ou qualquer um dos irmãos vem aqui em cima e fala, quem foi que escreveu o último livro da Bíblia? Ninguém sabe. Poucos sabem. Somente os servos sabem. Aleluia. Quem está escolhendo Barrabás? E quem está escolhendo Jesus Cristo? A Bíblia nos fala: que quereis fazer com esse homem chamado Cristo? O que os irmãos têm feito com esse homem chamado Jesus de Nazaré, que morreu para nos salvar, que foi crucificado, que levou uma coroa de espinhos na cabeça, com 76 espinhos, se não me falha a memória, na cabeça, e se não bastasse, ainda bateram naquela coroa de espinho com uma cana, que fez aqueles espinhos entrarem na sua cabeça e verter sangue. De que maneira nós temos honrado esse Cristo? Então, irmãos, como eu disse, eu não sei a resposta dos irmãos, mas os irmãos fiquem em pé, vamos fazer uma oração. E fiquem com essa pergunta: o que nós temos feito com esse Jesus chamado Cristo? Amém? Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai querido, por mais essa palavra, Senhor Jeová, que tu trouxe aos nossos corações, Senhor Deus. Obrigado, Pai querido, por tudo que tu falou nessa noite, por cada um que tu alcançou, Senhor Jeová, nesta noite, Pai querido. Ensina-nos, Pai querido, a honrarmos ao teu Filho amado. Ensina-nos a honrarmos o teu sacrifício, o teu amor incondicional, Senhor Jeová. Sim, Pai querido, fica conosco, guarda-nos, Senhor Jeová. Guia-nos, Pai querido, pelo caminho certo, Senhor. Não permita que nunca nós venhamos, Pai querido, negar Jesus Cristo, mas que cada vez que vinha a pergunta para nós, o que nós temos feito com Jesus, nós venhamos dizer que nós o honramos, que nós o adoramos e que nós o exaltamos, Senhor. Sim, Pai querido, fica conosco para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, amanhã então tem confraternização da mocidade.